Olá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje vamos iniciar... Então, hoje nós vamos tratar sobre a questão das avaliações, tá? Vocês possivelmente tenham recebido ontem uma formalização da instituição a respeito da pontuação do trabalho, das datas, né, da formação de grupos para resolver esses trabalhos, composição de fazer individual ou não. E aí isso trouxe algum reflexo na avaliação que eu estava preparando para vocês. Eu estava considerando que eu poderia colocar uma pontuação bem mais alta no trabalho. E aí eu elaborei, né, alguns trabalhos com uma complexidade alta. Então, quem chegou a receber, inclusive, o escopo do trabalho, possivelmente teria muita dificuldade em desenvolvê-lo, né? Teria que a gente caminhar bastante firme aí nessas aulas que a gente tem ainda, que são poucas, para conseguir desenvolver, mas porque ele tinha um peso muito alto, né? Eu estava considerando que eu poderia fazer isso. Mas com a formalização agora dos critérios, então eu reanalisei, né, essa questão da avaliação, e aí vou colocar aqui para vocês, para a gente poder discutir aqui em conjunto, né, porque o meu intuito é sempre que a gente tenha uma relação ganha-ganha, né, vocês ganhem, eu também, nada de ter perdas nisso. E aí, então, eu coloquei o seguinte, coloquei uma lista de exercícios, né, essas listas de exercícios tem 5 questões, cada uma vale 2,25, então as duas, juntando, valem 4,5 pontos. E aí, então, eu vou postar o trabalho, que agora não vai ser mais personalizado, já que o peso dele é baixo, né, 5,5, igual, para que vocês possam desenvolver. Então, não será necessário... Desculpa. Não, desculpa, deixa eu só pegar... Então é o seguinte, né? Aí esse trabalho que vai valer 5,5 pontos, eu vou postar ele na quinta-feira, fazer a postagem. Então ele vai ser igual para todos os grupos. Vocês poderiam fazer individual ou grupo de até 4 alunos. Eles tinham colocado, vocês receberam pelo comunicado, então tem prazos diferentes, se é individual ou se é em grupo, mas eu estabeleci o mesmo prazo, se você vai fazer em grupo, se vai fazer individualmente, vai ser justamente o dia 8 de maio que você vai poder entregar esse trabalho valendo 5,5 pontos. O primeiro trabalho, que é para poder entregar no dia 20 de abril, ele é para quem não fez aquela atividade em sala de aula. Então, quem fez aquela atividade em sala de aula, automaticamente já representa essa primeira nota, que é para entregar no dia 20 de abril agora. Então, espero que vocês entendam bem isso. Quem fez aquela atividade não precisa me enviar esse trabalho do dia 20, essa atividade 1. É só para quem não fez aquela primeira atividade. A atividade 2, que é para o dia 30 de abril, essa sim, todos têm que pegar e encaminhar. Porque então aquela atividade feita em sala de aula valerá 2,25 e essa atividade do dia 30, então, vai valer os outros 2,25. Então, ressalto mais uma vez, trabalho do dia que está postado lá para o dia 20, atividade 1, é só para quem não fez atividade em sala de aula. Ok? Eu coloquei um roteiro, eu atualizei ele lá no portal e coloquei a atividade, o peso e a data que tem que ser entregue. Eu também postei já a atividade 1 e a atividade 2 também, para que vocês possam ter contato. Quem quiser já iniciando, já pode ficar à vontade em fazê-lo. E o trabalho, que vai valer 5,5 pontos, então eu devo postar até na quinta-feira. Pessoal, dúvidas a respeito disso? Algum comentário? Não, Alessandro. Tranquilo. Ok. Hilton, você quer falar algo? Fica à vontade. Não, ok também.
Então tá ótimo. Então, eu espero que tenha ficado de uma forma um pouco melhor para vocês também, tá? Bem, então, dando continuidade à aula de hoje, a gente tem que pegar e ver a questão do payback. Depois do payback, então, a gente vai ver a questão da TIR, e aí eu vou ficar à disposição para quem quiser resolver essa lista de exercícios, apesar que não precisa entregar, mas é uma boa oportunidade também de exercitar o que a gente já viu até agora, tirar as dúvidas comigo, porque fatalmente no trabalho, valendo 5,5 pontos, eu vou pedir parte do conhecimento dessa lista 1 também. Então, vou passar a questão do payback simples e descontado, vejo a questão da TIR, e aí depois, então, eu fico à disposição para dirimir as dúvidas dessa lista 1, ok? Deixa eu pegar e colocar aqui a questão do payback. Eu publiquei as respostas lá no Word. Alguém ficou com alguma dúvida a respeito daquela solução que a gente fez? Que a gente fez lá do VPL, né, dos 2 casos, e depois tinha a questão do payback também. Alguém teve alguma dificuldade em entender aquilo? Estou falando a respeito dessa atividade aqui da última aula. A gente pegou e fez a região central, a região multishop, a gente viu o VPL, nós calculamos o VPL, calculamos o CAL também e definimos qual seria o melhor local. E também teve a questão lá do isolamento de 1 polegada, isolamento de 2 polegadas. Eu estruturei a solução, postei lá para vocês. Fiz no Excel também, postei como foi resolvido lá com as fórmulas e o desmembramento dessas fórmulas perante cada solução daquela. Bom, isso daqui foi mais objeto da última aula. Essa aula agora, eu vou focar mais na questão do payback e da TIR. Então, tem uma atividade que está lá já no portal, e é o que a gente vai conduzir aqui agora para a gente poder praticar. E eu aproveito para poder explicar um pouco melhor. Esse daqui. Bem, é o seguinte, olha só, tem esse fluxo de caixa aqui, eu tenho então minhas entradas e minhas saídas, as entradas, elas podem ser a respeito de receitas, né? Então, determinada quantidade de produto que eu vendo, ou determinado valor unitário, então eu consigo chegar a esse valor de receita. E tenho também as minhas saídas, são os meus custos, geralmente custos de operação, tá? Tem o investimento inicial e tem uma taxa aqui. O payback simples, nós vimos que ele é muito, ele ignora a questão dos juros, da capitalização. Então, eu posso simplesmente ir descontando cada valor que está entrando de forma líquida, né? Obviamente, porque aqui eu tenho 150 e tenho menos 5. Então, seja líquido aqui é 145 que entra no meu caixa. Então, se eu investir 300 no primeiro ano, após um ano, eu consegui captar aqui 145, então quer dizer, opa, então ainda eu estou com déficit de recuperar o meu investimento inicial de 155. E aí vou para o próximo ano, estou precisando de 155. Então, veja bem, ele ignora a questão da capitalização dos juros entre períodos aqui que eu tenho, né? Porque a nossa máxima é que eu não posso somar, né, períodos distintos por causa justamente dos juros, dessa capitalização que ocorre. Então, o payback simples, ele basicamente se apoia nisso, ele ignora e ele vai simplesmente somando a partir do momento que você determinou aquelas taxas, ele entende que você colocou aquelas prestações, aqueles valores que você vai receber ou você vai descontar do seu caixa, já com uma taxa de juros. Então, ele entende, eu não vou contar novamente com essa taxa de juros. Então, nós praticamos, nós vimos lá que era simplesmente a gente ir descontando do valor inicial. E aí, ao descontar do valor inicial, a gente conseguia pegar e determinar o payback simples. Eu vou abrir aqui o exemplo que a gente fez na última aula, que mostra direitinho como que a gente pegou e calculou isso lá no Excel. No momento que ele está terminando de abrir aqui. Então, aqui a gente consegue pegar e perceber que eu tenho aqui meu investimento inicial, tenho receita, né? Investimento inicial barra custo, porque depois ele já não é investimento inicial, né? Ele é um custo. Isso aqui é um exemplo que a gente utilizou na última aula, daquela das espessuras de 1 polegada e 2 polegadas para o revestimento da tubulação. E aqui, então, eu peguei e coloquei, estratifiquei, né? Ou seja, entre o que eu vou receber e o que eu vou ter que pagar, líquido, então, meu ganho naquele período ali é esse valor. Então, eu estratifiquei.
E aí é o seguinte, como ele é simples, né, eu trabalho com o valor que eu estou aqui mesmo, preciso pegar e descapitalizar. Eu investi 1.960, entrou no primeiro ano 7.020. Então, veja bem, eu investi 1.960, passado aí o período, um período, eu recebi 7.020, então, ou seja, muito superior ao que eu investi. Então, quando eu vejo o saldo no final do primeiro ano, eu vejo que eu vou recuperar os 1.960 e ainda vão me sobrar ainda 5.060. E aí, quando eu vejo o que eu preciso mesmo dentro desse um ano, eu preciso de 1.960, mas eu recebo 7.020. Então, eu peguei esse 1.960, que é o que eu preciso, né, que está incluído aqui, que precisa estar incluído dentro do próximo período, e divido pela quantidade que o próximo período me oferece. Então, eu preciso de 1.960, o próximo período me oferece 7.020. Então, ao dividir isso, eu vejo qual é a fração do tempo do próximo período que eu preciso. Então, se eu estou no período 0, para ir para o período 1, eu não preciso do período 1 inteiro. Eu preciso de 0,28 do primeiro período. Então, passados 28% do tempo para chegar ao primeiro período, eu já recupero os 1.960. E aí, como ele é 0,28 de ano, ou seja, ele não completa um ano, né? Porque se ele completasse um ano, eu receberia 7.020, mas eu não preciso, eu preciso de 1.960 para eu poder recuperar tudo que eu investi. Porque a ideia do payback é essa, né? Qual o tempo em que eu recupero aquilo que eu investi? Qual o tempo necessário para recuperar o que eu investi? Então, eu peguei o 1.960, dividi pelo quanto que um ano todo me oferece e achei essa fração de ano. Essa fração de ano, 0,28, como ele representa ano, para eu descobrir isso para mês, para eu começar a trabalhar com números inteiros, um tempo mais inteiro, eu multiplico isso por 12. Então, quando eu pego 0,28 aqui e multiplico por 12, eu encontro a quantidade de meses. Então, ou seja, eu posso afirmar que com 3 meses e meio, praticamente, eu recupero esses 1.960 reais. Eu não preciso do ano todo de 12 meses, eu preciso de 3,5 meses. Nesse caso, 3,35. Mas eu preciso também falar isso em dias. Então, esse 0,35, né, que é 3,35, esse 0,35, ele é 35% de um mês. Então, 35% de um mês, se eu quiser saber a representação disso em dias, eu vou pegar esse 0,35, 0,427 e multiplico por 30. Então, eu encontro a quantidade de dias, que dá 10,5 dias, ou seja, 11 dias. Então, a nível de payback simples, eu precisaria de 3 meses e 11 dias para poder recuperar esses R$ 1.960. Então, payback simples, pego justamente o valor que cada período está me oferecendo ali de líquido e vejo quando eu saio de um patamar de que ainda não recuperei para quando eu recuperei. Então, quando eu troco o sinal aqui, significa que ali eu atingi o meu payback. Então, eu saí de um negativo, já entrei no positivo, ou seja, menos 1.960, parti para um positivo de 5.060, quer dizer que eu recuperei, mas eu não precisei desse período todo para recuperar. Precisei de parte desse período 1, precisei de parte dele. Qual é essa parte dele? Peguei, então, o quanto eu precisaria que ele me retornasse e dividi pelo quanto ele me retorna. E achei essa fração, e aí daqui em diante foi o que eu expliquei. Dúvida a respeito de payback simples? Ok, obrigado, Luiz. Tá, agora vamos para uma questão do descontado. O descontado, eu não posso ignorar a questão da capitalização. E aí ele diz o seguinte, olha, analisa como se tudo tivesse no período zero, porque aí no período zero eu vejo, então eu consigo comparar o meu investimento inicial, que é no período zero, com essas parcelas como se elas estivessem no período zero também. E aí eu posso fazer essa avaliação, porque todos estarão no mesmo período. Então, ou seja, eu preciso descapitalizar cada parcela dessa, para aí sim eu pegar e encontrar o valor que elas me representam de liquidez. Então, nesse caso aqui, para eu conseguir fazer, eu tenho que pegar aqui receita menos custo
Só que descapitalizado, descontado. E aí, nesse descontado, eu tenho que tirar os juros disso daqui. A gente estava trabalhando em 20% ao ano aqui. Então, aqui eu vou ter que pegar esse valor dividido por 1 mais o 0,20 ao ano. Isso daqui é elevado ao período em que ele está, elevado a 1. Então, ou seja, esse 7.020, na realidade, se eu tirar os juros dele e movimentar um período, ele vale 5.850. Esse é o valor dele, descapitalizado, descontado. Então, aqui, ao fazer o cálculo do meu payback, eu já vi, poxa, ele sai desses menos 1.960 aqui e depois ele vai aqui para onde ele, entre receita e custos, de 7.020, na verdade, ele representa descontado 5.850. Então, o meu saldo aqui, eu tenho que pegar e considerar agora que eu não, que vai ser o meu investimento inicial, mas o que está entrando de forma descontada e não mais da forma ignorando a descapitalização, como a gente faz no payback simples. E aqui eu começo a ter uma diferença, né? Porque eu tenho 1960, o valor que eu tenho para o dentro do primeiro ano não é de 7.020 que ele me oferece 5.850. Então aqui eu tenho que dividir isso, esse 1960, por 5.850. Então ao fazer isso daqui, eu descubro que é 0,33 de ano, não 0,27, alguma coisa que o Simples me oferecia. Aí, o que acontece? Esses 0,33, ou seja, 33,5% de um ano, quando eu multiplico ele por 12, eu acho que são 4 meses, 4,02 de meses. Então, aqui, enquanto o payback simples estava me falando que eram 3 meses, o descontado me diz o seguinte, olha, não, são 4 meses de forma descontada. O descontado, ele vai dar um tempo maior do que o simples sempre. Porque o simples, como ele não descapitaliza, o valor do simples é sempre maior do que o do descontado. O descontado eu estou tirando juros, então ele fica menor. Então, quer dizer, eu estou descontando menos do investimento inicial. Já o simples desconta mais, né? Deduz mais. Então, o tempo do simples tende não, ele é menor do que o payback descontado. Então, aqui 4 meses. E agora, então aqui, eu estou fazendo o cálculo, 0,33, 50, 43 vezes 12. Então, eu acho aqui a quantidade de dias, que é justamente 0,6, né? Opa, eu não fiz a conta aqui, pera lá. Ok, deu os 4 meses. E agora eu tenho que pegar o 0,2 e multiplicar por 30. Que é justamente isso que ele fez. Mas não deu nem um dia inteiro. Então, ou seja, eu vou considerar que são 4 meses e um dia. Então, o payback descontado, deixa eu atualizar que aqui passa a ser descontado agora. Ele, enquanto o anterior estava dando 3 meses e 11 dias, esse daqui, o descontado, dá 4 meses e um dia. E isso porque o valor dele agora ficou menor, porque eu tirei os juros dele, eu movimentei. E eu teria que fazer, caso ele ainda não conseguisse recuperar o investimento inicial, eu teria que pegar e fazer para todos eles aqui. Continuar fazendo a minha descapitalização mês a mês, para que eu pudesse refletir, então, aqui a mudança de sinal em cima de um valor já descontado. A diferença entre o simples e o descontado, vocês conseguiram perceber, ter essa percepção aqui? Ok. Vamos então agora pegar e praticar
cálculo, fazer um exemplo aqui, só para eu ter oportunidade de, ao vocês fazerem, tirar a possível dúvida. Resolvam o payback simples e descontado desse fluxo de caixa aqui, e a resposta tem que ser em ano, mês e dia. Eu tenho o fluxo, eu tenho a taxa que é de 2% ao ano, é a minha TMA, taxa mínima de atratividade. Calculem, por favor, o payback simples e o payback descontado. Qualquer dúvida, eu estou aqui para poder ajudar a resolver, tá? Fique à vontade. Ô, professor, eu tenho que, eu tenho que colocar essa taxa ao ano aí também, ou é só fazer do jeito que a gente tinha feito antes? É só quando você... Essa taxa, você só de 2%, né, ao ano, você só vai utilizar quando você for trabalhar com descontado. O simples, ela não interfere em nada. Mas o descontado, Uhum. você vai ter que utilizar esses 2% para tirar os juros, descapitalizar os juros nos períodos até chegar no zero. Ah, sim. Como que é esse descontado que eu cheguei na aula atrasado? Ah, tá. É o seguinte, o simples, ele entende que você colocou juros, você já sabe o valor das parcelas, então não precisa ficar Não, tirando. Isso você os entendeu? juros eu fiz certo. Eu acho que eu fiz certo o simples. Você tem a resposta do simples aí? Tá? O simples, ele está dando 3 anos, 9 meses, Em 10 dias. isso. Mas eu Ah, só tá. estava te explicando qual a diferença de um do outro, mas isso daí você já sabe, né, Adalberto? Não, o descontado eu não sei não. Tá, então era isso que eu estava te explicando. O Ah, tá. simples, você colocou juros, você chegou a valores lá de parcelas, né? Esse 150, 120, entende-se que você colocou juros de 2% e chegou a esses valores ali, em cada mês, valores diferentes ali. Então, ele acha o seguinte, quando você vai fazer o retorno em matéria de tempo, você não precisa ficar tirando os juros disso, você pode pegar o valor que está em cada período e diminuindo do seu valor inicial ali, do seu investimento, para ver quanto tempo você recupera. O descontado, pelo contrário, ele diz o seguinte, olha, você não pode ficar comparando o investimento inicial que está no momento zero com valores que estejam em períodos diferentes do zero. Só é correto você pegar e fazer essa análise se você trouxer aquele valor para o zero também. Aí você pode ir descontando dele, porque eles estarão no mesmo período. Então, essa é a diferença entre o simples e o descontado. Então, o descontado, ele vai lá e retira os juros, ele descapitaliza. O simples ignora a questão da capitalização, da descapitalização. Então, essa é a diferença dos dois. E aí, o que se torna mais efetiva a análise em matéria de comparação é o descontado, não o simples. É a mesma coisa com os juros simples e juros compostos. A nível de negócios mesmo, quando você vai pegar e fazer uma análise de tempo, que é o retorno, você sempre vai adotar o descontado. Beleza. Aí, no caso, eu teria que fazer um por um, jogar tudo lá pro zero. Você vai pegando parcela a parcela e vai levando para o zero. Porque você vai aplicar aquela fórmula lá do valor futuro, né? Quando você quer achar um valor presente. Que o seu valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Entendi. A taxa é fixa, né? 2%. Então você vai ter o valor futuro se alterando, né? E o n, que depende da posição que está para você, que você quer levar para o zero. Só isso. Só. Beleza. Posso resolver aqui? Ou tem alguém ainda que esteja tentando fazer? Ok, vamos lá então. Aqui, pelos valores que a gente tem, então eu tenho as minhas entradas, que eu estou considerando como sendo receitas, e as minhas saídas como sendo, então, os meus custos. E eu tenho investimento inicial aqui de 300, né? 300 mil reais. Tá falando aqui que ele está em reais 1.000, né? Então, a gente está aqui com uma omissão de 3 zeros,
mas a gente sabe que esses valores, se eu os extrair daqui para poder utilizar em qualquer outro cenário, devo falá-los em reais mil. Então, 300 mil, 150 mil, 120 mil, assim por diante. Então, eu posso verificar aqui que numa visão simples, né, de payback simples, basta eu pegar, então, minha receita e diminuir por custo. Então, nesse primeiro período, eu teria uma receita líquida de 145, né? Teria um lucro, né? Quando eu pego receita menos custo, teria lucro, 145. Aqui de 90, de 30, 45, 12, 12, 33. Então, eu teria um retorno positivo de cada um período desse. Por ser simples, eu vou pegar direto, então, esse retorno positivo que eu tive aqui e vou deduzindo do meu investimento inicial dos 300 mil. Então, passado um ano, eu ainda, para recuperar o meu investimento, eu tenho um déficit de 155 mil. Passados 2 anos, eu tenho um déficit de 65 mil. Passados 3 anos, eu fico com um déficit de 35 mil. Mas, ao fechar o quarto ano, eu tenho já, então, uma recuperação do meu investimento inicial e me sobram ainda 10 mil reais. Quer dizer que, ao chegar no final do quarto ano, eu não precisei, então, do ano 4 por inteiro. Eu precisei de parte dele para poder recuperar o meu investimento. Porque quando finalizei o terceiro ano, eu precisava de 35 mil ainda para poder recuperar meu investimento inicial. Então, quando eu entrei no quarto ano, quando ele fechou o quarto ano, sobrou. Então, quer dizer que eu tenho uma fração desse quarto ano que eu preciso para recuperar o meu investimento. Mas qual é essa fração? Então, eu tenho que pegar o que eu precisava recuperar ainda quando fechou o terceiro ano, que é os 35 mil, e dividir pela quantidade que o ano 4 me oferece. Ele me oferece 45 mil. Então, devo pegar isso daqui, dividir pelo 45, e aí, então, eu consigo identificar que foram 3 anos, né? E 0,78 do quarto ano. Não precisei do quarto ano inteiro, eu precisei de 0,78 dele. E aí, quando eu pego esse 0,78 do quarto ano e transformo isso em meses, eu vou achar, então, que são 9 meses, mas dá mais um pouco, dá 9,33. Então, ou seja, né, eu sei que foram 9 meses inteiros, mas esse 0,33 de mês, eu tenho que, então, encontrar isso em dias. Então, 0,33 vezes os 30, eu encontro 10 dias. Então, o meu payback simples nesse caso são 3 anos, 9 meses e 10 dias. Já o descontado, eu percebo aqui, porque aí o que eu tive que fazer, né? Eu peguei minha receita menos o custo, que no caso do simples seria o 145, e eu descapitalizei, eu tirei 2% dela em um período, ou seja, tirando ela daqui e trazendo para o zero. Ao descapitalizar 2%, eu encontrei então 142,16. Esses 90, eu descapitalizando em 2 períodos a uma taxa de 2%, passa para 86,51. Então, essa mesma linha de raciocínio eu fui descapitalizando e encontrando, então, a receita menos o custo numa visão descontada. Agora, o meu saldo, ele vai ser também numa visão descontada. Então, né, iniciei com 300 mil, de forma descontada, eu teria um retorno positivo de 142,16, então esse aqui ficou meu saldo. E percebam que ele vem negativo, ou seja, ele ainda não conseguiu recuperar ano a ano aqui dos negativos, mas chega aqui no quarto ano, para o quarto para o quinto, ele muda de sinal. Então, ele sai de negativo para positivo, quer dizer que entre o quarto e o quinto ano eu recuperei o meu investimento. Então, eu entrei no ano quinto, mas não o fechei, não precisei ir até o final do ano quinto. Então, eu usei uma fração do ano quinto. E como é que eu acho qual é esse percentual do ano quinto que eu entrei? Eu pego, então, o que eu precisei ainda ao fechar o ano 4, que é 1,5, R$ 1.500, e divido pela quantidade que o ano 5 pode me oferecer, que é os 10.870. Então, 1,5 dividido pelos 10.870, eu vou encontrar, então, que o meu payback descontado, ele é de 4 anos, aí dá 1,65 de mês, né, porque dá 4,14 de ano, esse 0,14 multiplicado por 12 eu acho que é 1,65 de mês, então dá um mês inteiro, e o 0,65 de mês, multiplicando pelos 30, eu acho então 19,53, que são 20 dias. Então, meu payback descontado são 4 anos, 1 mês e 20 dias.
Tranquilo, pessoal, a respeito disso daqui? Bem simples, né? Bem tranquilo, uma visão bem tranquila a gente poder trabalhar. É dar um certo trabalho manual, né? De ficar fazendo a descapitalização ali um a um, mas a complexidade é baixa para a gente encontrar um payback simples ou descontado. Então a gente viu que posso ter um indicador de CAL, custo anual uniforme, que eu transformo todo mundo em prestações e comparo as alternativas entre elas, aquela que der o menor custo é que tem que ser selecionada. Nós vimos a questão do VPL, que é quando eu pego o meu investimento inicial e pego todo o meu fluxo de caixa e trago para o zero e vejo se o meu fluxo de caixa, né, do período 1 até o período N, ele é maior do que o meu investimento inicial. Então, quando o meu VPL ele dá positivo, é sinal de que eu tenho um retorno maior do que eu estou investindo. Então, o VPL maior do que zero, eu devo selecionar o projeto. Aquele que tiver o maior VPL, obviamente, vai ser selecionado. VPL igual a zero, tanto faz, eu não ganho, mas eu também não perco, tá? Perante a minha taxa que eu estabeleci para o negócio. Agora, um VPL menor do que zero, um VPL negativo, quer dizer que o que eu estou investindo eu não consigo recuperar. Então, é um mau negócio para mim. E agora a gente fechou a questão do payback, que é um outro artefato da engenharia econômica para poder ajudar a gente a decidir qual a alternativa a gente deve optar diante de oportunidades de fazer investimentos, fazer negócios. O payback ele é uma questão voltada para o tempo, como a gente viu aqui. Então, quando eu faço uma análise isolada do payback, aquele que der o menor tempo é a opção que eu tenho que selecionar, que é sinal que eu vou recuperar o que eu investi em menor tempo. Mas ele é um dos mais frágeis dos indicadores econômicos para a gente poder definir pela alternativa, né? Pela seleção. Como eu falei anteriormente, eu posso ter um VPL alto e um payback alto também, um payback de um tempo muito longo, mas eu tenho um retorno financeiro, meu VPL é muito positivo. E eu posso ter um VPL menor e um retorno, um payback pequeno. Nesse caso, se fosse só nível de payback, eu pegaria um payback pequeno, mas um VPL pequeno. Então, a empresa tem que analisar. Ela aguenta esperar um pouco mais de tempo, mas ter um retorno muito maior de lucratividade. Então, ou seja, né, você analisar só o payback, nem sempre você vai tomar a melhor das decisões. Você tem que pegar e fazer uma análise complementar. Por último, indicador que a gente utiliza aí, uma visão simplista, obviamente, né, é a TIR. A TIR, ela é uma taxa interna de retorno. Ela vai me permitir eu descobrir quanto que o meu VPL, qual é a taxa que faz com que o meu VPL zere. E aí eu preciso ficar muito atento a essa taxa, porque se eu quiser, eu tenho, né, alguém me oferece um negócio, então tem lá, ó, você vai receber pelo seu fluxo de caixa aqui. Alessandro, qual é a sua TMA, a sua taxa de atratividade que você já tem em seus investimentos? Ah, 15%. Tá. Aplica nesse negócio aqui, ó, 15%. Mas eu tenho que fazer uma análise de, será que eu terei ganho a 15% desse negócio aqui? Eu preciso verificar qual é a taxa que zera aquele negócio. Porque se a taxa que zera aquele negócio for menor do que 15%, eu me darei mal investindo naquilo ali. Se a taxa que zera aquele negócio for maior do que 15%, aí então é um bom negócio para mim. Em um caso de antecipar os pagamentos ali, de fato, eu tenho ganho. Mas ficar falando assim, a gente não tem muita ideia. Então, eu coloquei um exemplo aqui para permitir que eu discuta melhor com vocês. O que é a TI e como é que ela funciona. E aqui eu coloquei esse exemplo aqui, ó. A partir do fluxo a seguir, avalie a TMA frente ao valor da TI. Considere as taxas de 0, 5, 10 e 20 e 30%. Deixa eu jogar isso aqui para a próxima página para ficar mais fácil. Eu preciso agora que vocês façam o seguinte: calculem o VPL para essas taxas aqui. Qual seria um VPL a 0% desse negócio? Um VPL a 5%, a 10%, a 20% e a 30% desse negócio aqui. Calcule os VPLs. Faça o seguinte: calcula os dois primeiros, os três primeiros a 0%, 5% e 10%,
que o restante eu passo aqui, o de 20% e o 30% eu passo para vocês qual é o valor. Só faço a 0, 5 e 10% para a gente ganhar tempo nisso daqui. Vocês lembram como é que a gente calcula o VPL aqui, né? A 0%, como é que vocês acham que eles calculariam um VPL com taxa igual a 0%? Taxa de juros igual a 0% quer dizer que não tem juros no negócio. Quando a gente pode ignorar os juros, o que eu posso fazer com com o meu fluxo de caixa em momentos distintos? Vamos lá, por favor. Isso, Gleidson. O Gleidson informou lá no chat lá que pode somar direto. Se eu não tenho juros, aí eu posso fazer, né? O que eu até então venho falando que vocês não podem fazer, que é ficar somando valores no meu fluxo de caixa em períodos diferentes. A gente não pode fazer em função de juros. Como é 0% não ter juros, vocês podem somar. Então, o VPL, quando for 0%, ele é muito tranquilo. Basta eu fazer o quê? Somo 730 ou 250, mais, desculpa, 730 mais 250, mais 350, mais 120, mais o 100, mais o 50, mais o 20. Esse total aqui, eu vou pegar ele e vou diminuir dos 1.000 que eu investi. E aí eu acho o valor do meu VPL. Então, a 0% é muito fácil calcular o VPL. É só somar e deduz do quanto você investiu para ver qual o saldo que ele dá. Façam a 0% e me falem, por favor, o valor que vocês encontram. Bem, o Gleidson calculou aqui, ele achou os 620. Então, ele já descobriu o VPL a 0%. E é esse o valor mesmo. Então, espero que vocês tenham encontrado esse mesmo valor aqui. Agora, calculem desculpa, a 5%, por favor. Para eu calcular o VPL, então, eu vou ter que pegar cada um valor desse daqui, dividir ele por 1 mais a taxa, né? No caso do 5% vai ser 0,05, né? Então, vai ser 1,05 elevado a 1. Então, aqui vai ser 250 dividido por 1,05 elevado a 2, 350 dividido por 1,05 elevado a 3, 120 dividido por 1,05 elevado a 4, assim por diante. Isso mesmo, André. 452,94. Vou colocar aqui também já. Então, a 5%, o VPL fica 452,94. Então, para eu poder agora, como o André achou aqui, os 452,94, e é esse valor mesmo, a gente agora, então, agora a gente faz o de 10%. E o de 10% ele é tranquilo, né? Porque 10% é 0,1, né? Então, ou seja, eu vou pegar cada valor desse daqui e dividir por 1,1 elevado ao período em que ele está. Então, 730 dividido por 1,1 elevado a 1, 250 dividido por 1,1 elevado a 2, 350 dividido por 1,1 elevado a 3, 120 dividido por 1,1 elevado a 4, e depois que eu fizer essas divisões, eu somo e deduzo desses 1.000 aqui para eu encontrar, então, o VPL a 10%. Certo, Gleison? 315,75.
Bom, já que a gente está aqui, vamos fazer de 20% e 30% logo também. Isso mesmo, 104,88. Certíssimo, Gleison. Isso mesmo, menos 48,73. Daniela, em função de algum arredondamento que você deve ter feito, tá? Que deu 78, que deu 48,78, mas o exato mesmo é 48, menos 48,73. Bem, aí vejam bem vocês, se eu tenho oportunidade de pegar e investir nesse negócio aqui, se os meus negócios geralmente eu aplico a uma taxa de 3%, e aí eu vou para um negócio desse daqui, para mim é interessante ou não eu aplicar nesse negócio aqui? Minha taxa que eu utilizo, ela é de 3% dos meus negócios normalmente. Então, eu tiraria dinheiro de um dos negócios, 3%, para poder investir nesse negócio aqui, que eu investiria 1.000 e receberia, então, essas 7 parcelas com esses valores ali. A 3% para mim é interessante investir aqui? O que vocês acham? Se eu fosse investir a 5%, meu investimento é de 5%, né? Minhas aplicações são 5%, eu tenho a oportunidade de investir aqui, né? Esse negócio também é 5%. E aí, é interessante para mim? Eu acredito que sim, Alessandro. Então, Roberta, mas assim, qual parâmetro você utilizou para poder avaliar? Não, se minhas aplicações são a 5%, esse negócio aqui, se me ofereceria esse negócio aqui, uma aplicação de 5% para mim é interessante, mas assim, qual o parâmetro? Quanto que é o seu VPL a 5%? 452. 452,94. Então, quer dizer que se você pegasse tudo que você vai receber, descapitalizasse a 5%, frente aos R$ 1.000 que você tem, você receberia 1.452,94. Descontando os 1.000 que você investiu, você ganharia 452,94. Então, você está ganhando, não está? A 5%? Tô. Agora, se minhas aplicações, eu tivesse meus fundos lá, né, de aplicações, que eles são a 10%, seria um bom negócio investir nesse fluxo aqui, sendo que minhas aplicações rendem a 10%? Eu receberia menos do que os 5%. Isso, mas ainda assim eu estou ganhando, não estou? Estou ganhando Sim, menos. sim, tô. Estou ganhando Uhum. 315,75. E a Sim. 20%? Minhas aplicações são a 20%. Eu só aplico se for 20% dos meus novos negócios. Aí eu tenho esse Eu negócio. também estaria ganhando 104,88. Então, estaria ganhando ainda. Estou ganhando. Agora é o seguinte, olha, eu só aplico a 30%. Tudo que eu tenho de rendimento, eu empresto dinheiro às pessoas a 30%. Então, esse negócio aqui, ó, se for para eu colocar R$ 1.000 aqui, é a 30% também. Aí eu ia estar perdendo. Você estaria perdendo R$ 48,73. Uhum. Não é um bom negócio, Isso. então. Não. Aí, o que aconteceu? Nós passamos do 20% a que eu tenho um VPL positivo de R$ 104,88. E quando a gente passou do 20% e foi para o 30%, nosso VPL, de repente, ele ficou negativo. Eu passei a ter prejuízo, então, se eu fizer o meu negócio. Então, quer dizer que entre o 20 e o 30 tem uma taxa ali que zerou meu VPL. E essa taxa que zerou meu VPL é a TIR, taxa interna de retorno. E ela é importante porque se eu investir qualquer coisa acima do valor dela, eu tenho prejuízo. Então, percebam que o 30% é maior do que a minha TIR. Então, se eu soubesse da minha TIR, o valor da minha TIR,
com ela fica fácil decidir se eu vou investir ou não. Então, digamos que a TIR desse fluxo aqui fosse 25%. Qualquer taxa de investidor que ele queira colocar que seja superior a 25%, ele perde se ele investir aqui. Agora, se ele tiver taxas de investimentos atuais, as quais sejam menores do que 25%, ele vai ter ganho. Uhum. Agora, qual é essa taxa que zera esse fluxo de caixa aqui? Infelizmente, a gente não consegue calculá-la aqui na calculadora financeira, nem a calculadora comum, nem a calculadora financeira, calculadora científica, a gente não vai conseguir. A gente precisa, então, da calculadora financeira ou uma função do Excel para poder calcular. Então, resolvendo pela função do Excel, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Estão conseguindo ver aqui um gráfico? Então, sim. Ótimo. Aqui, se eu usar uma função do Excel, eu consigo descobrir qual é a minha taxa. Eu estratifiquei os valores que estavam lá, tá? O fluxo aqui, coloquei o fluxo aqui. Então, vou colocar aqui é igual a TIR. E aí, então, vou pegar os valores aqui. Dou um Enter. Pronto, está aqui. 26%. 26,5%. Quer dizer que esse negócio que nós vimos lá, aquele fluxo, se eu aplicar uma taxa de 26,5%, meu VPL dá zero. Então, esse ponto aqui, ó, onde eu tenho minha curva do meu VPL caindo, e aqui eu tenho a taxa, né? O meu eixo aqui das minhas abscissas é a taxa, o meu eixo das ordenadas é o meu valor monetário do meu VPL, quanto eu consigo recuperar. Então, quando ele passa entre o 25 e o 30, ele zera nesse momento aqui. Nesse valor do meu eixo X, o valor que ele está zerando é 26,5%. Então, qualquer taxa que eu tiver de investimento, que eu resolva aplicar nesse negócio, que seja menor do que 26,5%, vocês podem ver que o meu VPL ele é positivo. Eu tenho ganho no meu negócio. Agora, qualquer taxa maior do que 26,5%, o meu VPL ele dá negativo, ele já caiu abaixo do zero. Então, não é um bom negócio eu fazer isso. A gente tem como calcular o VPL por interpolação, mas interpolação linear, e ele é exponencial, então ele não vai obedecer. A gente acha um valor aproximado, acharia um 25,9, um 26,9, mas não 26,5 exato, né? Porque ele é uma curva. Ele não é linear, igual a interpolação permite a gente calcular. Deixa eu só ver um comentário aqui, por favor. Sim, Daniele, como é que eu achei o valor da TI? Eu coloquei essa função aqui, ó. Coloquei sinal de igual, TI, e coloquei o intervalo. Tem que pegar desde o investimento inicial até o meu último valor do meu fluxo de caixa. Aí o Excel, por aqui, ele consegue calcular qual é a TIR, qual é a taxa que vai zerar esses R$1.000 aqui com esses valores aqui. Aí ele me diz, então, qual é o valor, 26,5. Na calculadora financeira, ele tem um botãozinho de TIR que você clica lá e ele te dá uma informação. Agora, na científica, nas calculadoras comuns, a gente não vai conseguir calcular aqui. Tem que ser a científica com soluções computacionais lá mais avançadas, você consegue. E aí, então, aqui a gente encontrou. Então, quer dizer que qualquer taxa que a minha taxa das minhas aplicações, se essa taxa for maior do que 26,5%, não é um bom negócio eu aplicar nisso daqui. Agora, se minha taxa for menor, é um bom negócio. Então, análise da TIR. Qualquer taxa menor do que a TIR, taxa de atratividade mínima, minha TMA, né, taxa mínima de atratividade,
taxa de desconto, qualquer taxa menor do que a TI é interessante o negócio, meu VPL é positivo. Qualquer taxa maior do que a TI é um mau negócio. Eu vou ter prejuízo frente àquilo que eu estou aplicando ali com minha taxa ser maior do que a TI. Esse é o entendimento, então, da TI como um indicador econômico para um projeto, para as alternativas de investimento. A gente faz essa análise, compara a TI com a taxa sua, que você já investe. E aí, se sua TI for maior do que essa taxa sua, ótimo. Se sua TI for igual à taxa que você já usa, você não vai ter ganho nem perda naquele negócio, né? Então, é só você pensar o risco, né? Talvez não vale a pena, que se der alguma coisa errada, você com certeza você vai perder, porque já que está no 0 a 0. Agora, qualquer taxa que seja maior do que a TI é um mau negócio com certeza para você. Então, o parâmetro da TI, qualquer TMA, qualquer taxa de investimento menor do que a TI, ótimo, pode fazer um negócio que você vai ter, então, um rendimento positivo. Qualquer taxa igual a TI, você nem ganha nem perde. Qualquer taxa maior do que a TI, você perde. Esse é o entendimento. Conseguiram captar bem esse entendimento frente a esse gráfico, frente ao que vocês calcularam? Vocês calcularam o 0%, o 5%, o 10%, o 20% e o 30%. Aqui eu calculei com os outros valores para a gente poder fazer um gráfico melhor aqui para poder analisar. Conseguiram perceber isso? Tranquilo o entendimento disso? Tá. Se vocês não têm dúvidas, né? Daniele, você entendeu, né, como é que eu achei a TIR, né? Pelo Excel, né? Ótimo. Então tá. Tem alguém aqui que não fez a atividade 1 que nós fizemos lá em sala de aula? Então todos fizeram aquela atividade 1, né, em sala de aula. Tá. Como ela é um parâmetro para o trabalho que eu vou passar para vocês, vou publicar até quinta-feira, é interessante que vocês tentem resolver esse exercício, apesar de que ele é obrigatório para quem não fez a primeira atividade, é interessante vocês fazerem ali para vocês já se prepararem para o trabalho que vai valer 5,5, né, 5,5 pontos, porque ele vai dar uma ajuda bastante lá a vocês. Pessoal, vocês estão participando efetivamente, não passem a solução para os outros colegas, tá? Resolvam de vocês, postem lá no portal e deixem os colegas depois tirarem dúvidas comigo, tá bom? Não passem a colinha deles, não. Essa lista de exercício, a primeira aqui, deixa eu exibi-la aqui para vocês poderem ver. Professor, Pois não. aquela atividade que a gente fez em sala, então, não vai valer nota, não? Não, pelo contrário, né? Quem fez vai ter os 2,25, se fez tudo certinho, né? Porque eu acabei com a questão do trabalho, eu acabei esquecendo daquilo lá. Mas como a gente eu tenho que fazer 2 atividades no mínimo para os 4,5 pontos e mais um de 5,5, então eu voltei a recuperar aquela atividade que foi feita em sala de aula, que vai valer 2,25. Quem não fez aquela atividade lá vai ter que fazer essa do dia 20 e postar lá no portal. E quem já fez aquela atividade não precisa fazer essa do dia 20, só precisa fazer a do dia 30, que tem que postar no portal. Entendi. Agora, aqui, Rayane, você conseguiu entender agora? Não vai ter a valendo 8,5, Rayane. A faculdade publicou ontem que como é que tem que ser, e ela estendeu o prazo agora. Então, a gente tem um prazo a mais para poder trabalhar. Então, consequentemente,
eu aproveitei para diminuir a complexidade do trabalho, porque o trabalho, alguns grupos que receberam, ele ficou bem complexo para poder resolver. Então, agora eu vou diminuir a complexidade do trabalho, vou dar um trabalho um pouco mais tranquilo de vocês resolverem. Obviamente, vão ter que aplicar todo esse conhecimento que vocês estão vendo aqui, mas ele perde o peso dele, ele passa a valer 5,5. E aí, aos 4,5 pontos, 2,25 para aquele trabalho feito em sala de aula, que quem não fez vai ter que fazer esse para entregar no dia 20. E os outros 2,25 é o trabalho que eu já postei também no portal, a lista de exercícios, que tem que entregar no dia 30 de abril para quem fez a atividade em sala de aula.